Olá, a nossa saudação, desejando a todos aqueles que nos ouvem a graça e a paz do Senhor. Nós estamos aqui em nome de Jesus Cristo, para a glória de Deus, com o objetivo de transmitir um trecho específico das Escrituras Sagradas, a Bíblia, que de fato norteia as nossas vidas. E eu gostaria de chamar a sua atenção para o livro de Provérbios, capítulo 10, especificamente os versículos 25 a 27. Nós vamos nos deter no ensinamento que encontramos aqui neste trecho da Bíblia Sagrada, que nos diz basicamente o seguinte: como passa a tempestade, assim desaparece o perverso, mas o justo tem perpétuo fundamento. Como vinagre para os dentes e fumaça para os olhos, assim é o preguiçoso para aqueles que o mandam. O temor do Senhor prolonga os dias da vida, mas os anos dos perversos serão abreviados. Nós temos aqui uma série de princípios importantes a serem destacados. Vamos começar da primeira frase que foi lida. Como passa a tempestade, assim desaparece o perverso. Todos nós conhecemos os efeitos que as tempestades causam. Todos nós sabemos que as tempestades costumam surgir de uma forma, por vezes, surpreendente, inesperada, e também sabemos que as tempestades têm o potencial de causar grandes estragos. Mas algo bom que nós também podemos observar em relação a isto é que as tempestades passam. Às vezes, da mesma maneira repentina com que as tempestades surgem, elas também se dissipam, não é verdade? No caso aqui, a tempestade ela aparece como um retrato, como um símbolo do juízo de Deus sobre a vida do perverso. O perverso aqui, colocado pelo autor do livro de Provérbios, diz respeito a todos aqueles que não temem a Deus, a todos aqueles que vivem para si próprios, a todos aqueles que praticam maldades ou desejam pecados no íntimo do seu coração, todos aqueles que não têm uma afeição, um desejo de servir a Deus no seu coração. Então, o perverso aqui é uma designação ampla e envolve pessoas que não têm, de fato, compromisso pessoal com Deus. Ele diz que como passa a tempestade, assim desaparecem os perversos, não é? Então, a tempestade, ela vem e vai muito rapidamente, às vezes, apesar do estrago grande que ela pode causar. A tempestade, então, aqui é colocada como um símbolo da punição de Deus, do castigo de Deus, que repentinamente pode sobrevir sobre a vida do perverso. Portanto, nós temos que ter em mente que nós estamos falando de um Deus que é justo, de um Deus que é santo, de um Deus que não convive e não pode tolerar o mal. O mal que é praticado pelos homens é ofensivo a Deus, e aqui nós temos então uma palavra que deve fazer acender um sinal de alerta sobre as nossas consciências. Nós temos um Deus que exige de nós retidão. Nós temos um Deus que requer de nós um envolvimento, um relacionamento pessoal com Ele, um temor dEle e uma observância diligente dos seus mandamentos, não é? Então, o perverso é todo aquele que está distante de Deus, alienado de Deus, e todo aquele que não se importa com Deus e que não leva Deus em consideração na sua vida. O texto diz que como passa a tempestade, assim também desaparece o perverso, não é? Então a tempestade é um símbolo do castigo de Deus, e a tempestade também é um retrato bastante emblemático de como os ímpios também passarão. A tempestade passa, não é? E os ímpios também passarão. Ou seja, eles não permanecem para sempre. Do mesmo jeito que a tempestade não dura para sempre, não é? Especialmente para aqueles que caminham ao lado de Deus, os perversos também, com as suas maldades e com as suas distorções, eles também não durarão para sempre, eles desaparecerão.
não é? Isso aqui traz uma ideia da ruína, não é? Que está reservada para todos aqueles que não vivem de acordo com a vontade de Deus. Então, em relação aos justos e aos crentes, nós temos aqui uma palavra de esperança, não é? Um dia toda a maldade vai chegar ao seu fim, um dia todas as pessoas que praticam o mal também certamente sofrerão as consequências caso não se arrependam e não se voltem para Jesus Cristo e caso não abandonem o caminho da crueldade, da maldade, conforme nós temos aqui nas Escrituras Sagradas. Como passa a tempestade, desaparece o perverso. Mas vejam o contraponto. Ao dizer isso, o autor também complementa o seu ensinamento dizendo: mas o justo tem perpétuo fundamento. Isso é muito interessante, não é? Porque a tempestade ela tem um efeito devastador sobre a cidade. Ela tem um efeito devastador sobre as estruturas físicas que os homens erguem, não é? Então nós temos aqui uma imagem, né? Um cenário que nós somos muito capazes de imaginar. Então, notem que o texto vai dizer que o justo, diferente do perverso, ele tem um fundamento seguro, sólido, consistente, perpétuo. É a palavra que ele utiliza aqui. Não é? Então, nós devemos construir as nossas vidas sobre esse fundamento que nos é dado por Deus, sobre os princípios, sobre os valores, sobre a ética cristã que nós podemos encontrar tratadas na palavra de Deus. Há um texto muito interessante aqui também de ser colocado para nós, que é quando Jesus, durante o seu Sermão do Monte, na verdade no finalzinho de um grande discurso, né, que está registrado no Evangelho de Mateus, lá no capítulo 7, versos 24 em diante, Jesus diz que todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Portanto, nós somos convidados aqui a uma séria reflexão. Nós devemos construir as nossas vidas, nós devemos trilhar o nosso caminho de acordo com tudo aquilo que o Senhor Jesus ensinou, porque todo aquele que ouve as palavras de Cristo e as pratica será considerado como um homem prudente que edificou sobre a rocha. E este homem prudente que edifica a sua casa sobre a rocha não precisa temer abalos, porque a sua estrutura, o seu alicerce é firme. Não existe tempestade que possa destruir a sua casa. Não existe nenhum tipo de fenômeno inesperado, arrebatador, que possa trazer qualquer tipo de estrago permanente. Então, aquele que edifica sobre a rocha é, na verdade, aquele que edifica a sua fé em Cristo Jesus. É aquele que tem o seu foco em Cristo Jesus. É aquele que está concentrado e busca analisar e viver de acordo com a palavra do Senhor Jesus Cristo. Então, este está edificando sobre a rocha. Por mais que venham as provações, por mais que venham as tribulações, por mais que venham tentações terríveis, por mais que hajam obstáculos a serem vencidos, problemas que se agigantam, ele pode confiar, porque a sua casa bem construída, o seu coração alicerçado na palavra de Deus, a sua fé concentrada na pessoa e na obra de Jesus Cristo, resistirá a todo mal. Então é isto que nós temos aqui. O justo, ele tem, segundo as palavras do autor do livro de Provérbios, um perpétuo fundamento. Por quê? Porque o seu fundamento está exatamente no fato de que ele observou e levou a sério e viveu com integridade de acordo com
o direcionamento que vem de Deus. O perverso vai desaparecer como a tempestade, mas o justo tem perpétuo fundamento. É isto que nós encontramos aqui no versículo 25. No versículo 26, nos é dito que como vinagre para os dentes e fumaça para os olhos, assim é o preguiçoso para aqueles que o mandam. Vejam que interessante, como vinagre para os dentes e fumaça para os olhos. Aqui o autor nos coloca duas figuras que refletem desconforto, não é? Então, quando você pensa no vinagre para os dentes ou na fumaça para os olhos, nós temos aqui uma figura, né? Ou duas figuras que nos falam sobre o desconforto que a preguiça ou que o preguiçoso pode causar em terceiros. Certamente você sabe também o que isso significa. Talvez você já tenha lidado com pessoas preguiçosas na sua vida. É interessante também destacar que o preguiçoso, na linguagem do livro de Provérbios, ele também está na categoria ou no grupo de pessoas que ele elenca aqui, que ele coloca como sendo o grupo dos perversos ou dos iníquos, né? Então, um dos pecados que são condenáveis na Escritura, uma atitude condenável na Escritura é justamente aquela em que o sujeito se mostra negligente para com os seus compromissos, para com as suas responsabilidades. Justamente quando alguém come o pão da preguiça, não é? Então, o autor do livro de Provérbios traz palavras fortes de condenação contra qualquer tipo de comportamento que possa se configurar como um comportamento de displicência, de relapso, por conta de alguém que não leva a sério, não é, as suas palavras, os compromissos que ele assume, que não faz o seu trabalho adequadamente, levando em consideração que ele trabalha sobretudo para Deus e não para homens. Então nós somos chamados a abandonar qualquer tipo de postura que indique uma preguiça, uma má vontade no fazer, no praticar as ações que nós devemos praticar e que somos chamados a praticar por Deus, né? E também até mesmo nos compromissos ou nos pactos, né? Nos contratos que são celebrados com os nossos semelhantes. Então ele diz que como vinagre para os dentes, né? Assim é o preguiçoso. Vamos pensar um pouco nessa figura. O vinagre no mundo antigo ele poderia ter um efeito analgésico quando o vinagre era diluído, não é? O vinagre não diluído, porém, ele trazia uma sensação extremamente desagradável. No mundo antigo, não é, haviam algumas precariedades, não é? O vinagre era muitas vezes usado também como um tipo de remédio, de forma medicinal, porque era uma espécie de anti-inflamatório mesmo. Nós temos um exemplo, né, claríssimo também na Escritura do efeito que o vinagre poderia produzir no organismo de alguém quando o Senhor Jesus está crucificado. E a Bíblia diz que lhe deram vinagre a beber. O vinagre ali dificultaria a respiração do Senhor Jesus Cristo. Na cruz é evidente que o condenado sentia também muitas dores. Talvez o vinagre ajudasse a acelerar a morte de alguém que já estava definhando, que já estava moribundo na cruz. Então, ele também poderia estar associado a esse tipo de uso, né? O vinagre certamente traz um gosto de amargor tremendo no paladar. E o Senhor Jesus passou por essa humilhação. Naquele exemplo, nós temos um ato, né, da grande humilhação a qual Jesus Cristo, nosso Salvador, foi exposto para nos redimir. No mundo antigo, o vinagre era usado para tratamento de saúde bucal, talvez, em alguns momentos, né? Mas o vinagre não diluído, também em contato com dentes estragados, ele poderia trazer uma sensação terrível de ardor, de desconforto. Portanto, o texto menciona que como vinagre para os dentes, assim é o preguiçoso. Mas também o texto diz que como fumaça para os olhos, assim é o preguiçoso para aqueles que o mandam.
A sensação da fumaça nos olhos também é horrível, não é? Nós nos aproximamos talvez de uma fogueira e temos a sensação de que a nossa visão, não é? Ela se torna turva e os nossos olhos irritam e ficam muito irritados, vermelhos talvez. Nós temos o efeito, né, a fumaça pode provocar lágrimas nos nossos olhos, justamente porque ela traz uma sensação de muito desconforto, de muita irritação. O preguiçoso provoca exatamente esse tipo de sensação naquele que o manda, né? Naquele que o manda, nós temos no mundo antigo também a imagem dos reis ou dos grandes mandatários, pessoas importantes que muitas vezes se valiam de emissários, de pessoas a quem eles entregavam uma determinada missão urgente e importante. Essas pessoas deveriam cumprir o seu papel com diligência, mas por causa da preguiça, por causa da negligência, por causa da má vontade, muitas vezes o deixavam de fazer. E é extremamente desagradável mesmo quando nós pactuamos com alguém e nós não vemos um serviço bem acabado, ou nós não vemos uma atitude de maior preocupação com aquele com quem nós contratamos, não é? Por conta de um desleixo, né? De uma negligência, de uma preguiça que se manifesta ali. Portanto, esse é um caminho a ser evitado e a preguiça é um pecado que desagrada a Deus e que faz mal ao nosso próximo. O verso 27 encerra dizendo que o temor do Senhor prolonga os dias, mas os anos dos perversos serão abreviados. Então, o caminho do perverso termina em morte, termina em destruição. O perverso não terá a vida eterna, né, de galardão que os justos terão. O temor do Senhor prolonga inclusive os dias da nossa vida nesse mundo. Isso é de uma forma geral. O autor está pensando aqui em exemplos práticos, talvez, e concretos, e está aqui considerando que as pessoas que são obedientes a Deus, que as pessoas que vivem de forma respeitosa, que as pessoas que têm princípios éticos e morais, que as pessoas que estão interessadas nos mandamentos do Senhor, as pessoas que caminham com Deus, que têm bom testemunho, que vivem com fé, com integridade, as pessoas que estão conectadas com o seu Criador, né, e que procuram agradá-lo e que procuram refletir a sua imagem dentre os homens, elas certamente prolongarão seus dias, elas têm mais chance de viver mais e de viver melhor. Nós temos inclusive lá em Êxodo um mandamento, né, dizendo: honra teu pai e a tua mãe para que se prolonguem os teus dias sobre a terra que o Senhor teu Deus te dá. E eu quero chamar a sua atenção para isso. Os pais também devem ser honrados. Você que é jovem, você que vive com os seus pais, talvez você até já saiu de casa, mas também deve honrar os seus pais, tratando-os com respeito, né, com deferência, porque isso é agradável aos olhos do Senhor. Mas pessoas que são rebeldes à autoridade paterna, e eu quero aqui destacar que o mandamento não se refere apenas aos pais propriamente, mas a toda a autoridade legítima que Deus coloca sobre as nossas vidas, pessoas rebeldes que não respeitam os seus pais na família, que não respeitam seus pais espirituais, que não respeitam aqueles que estão tentando chamar a sua atenção, as autoridades civis, não é? Governamentais, e aqueles que se rebelam contra todo tipo de ordem ou hierarquia que existe, que foi criada por Deus, são pessoas que podem incorrer em um sério risco e perigo, né, de se autodestruírem. Portanto, nós temos aqui um princípio muito importante também: o temor do Senhor prolonga os dias da vida, mas os anos dos perversos serão abreviados. Quero dizer então, para você que nos ouve, seja um servo de Deus, seja temente a Deus no seu coração. Saiba que você não precisa temer o mal, nem a tempestade, nem o perigo, nem o perverso. Como a tempestade vem e causa os seus estragos, assim o juízo de Deus virá sobre a vida do perverso e ele passará.
as suas maldades não serão eternas, não é? O mal, a iniquidade, o pecado não será eterno nesse mundo. Deus haverá de estabelecer a sua ordem nesse mundo, a sua justiça nesse mundo, através do seu Filho Jesus Cristo, que morreu, que ressuscitou e que voltará também para julgar a terra. Construa sobre a rocha, construa sobre Jesus. Ele é o nosso perfeito fundamento. Quando a tempestade vier, você estará seguro se você estiver concentrado em Cristo. Não se concentre em homens, não se concentre nas maldades que outras pessoas, talvez ímpias, possam praticar. Não fique pensando que as circunstâncias que nós podemos observar são as únicas e que elas vão durar perenemente. Não. Tente perceber que Jesus diz, olha, todo aquele que ouve essas minhas palavras e as pratica será como um homem prudente, sábio, sensato, que construiu sobre a rocha. Não coma o pão da preguiça, não seja preguiçoso, trabalhe com as suas próprias mãos, confie em Deus, agradeça a Deus pelo fruto do seu trabalho, seja diligente, seja produtivo, onde quer que você esteja, inclusive no serviço do Senhor, na igreja do Senhor, desenvolvendo e aperfeiçoando os dons que Deus te concedeu. Faça isso certamente vai ser muito importante para você. Não ande e não aceite, não é, a tentação que talvez sobrevenha ao coração de sermos displicentes e preguiçosos nas atividades que nós devemos praticar. E pratique toda e qualquer atividade para a glória de Deus, porque o temor do Senhor prolonga de fato os dias, mas os anos dos perversos serão abreviados. Que o Senhor abençoe, guarde, proteja a cada um que nos ouve. Amém.